Então, abraço aí pra você, pra galera de novo participando. Olha aqui, gente, para quem não sabe, o Thiago Veras, ele é um ótimo gourmet. É um cara que se vira na cozinha bacana. O pai dele também. Qual é o nome do papai? Seu Getúlio. Seu Getúlio também faz um bolinho de bacalhau daqueles que, sem dúvida, deixa a gente de boca aberta, querendo um pouquinho mais. Mas o Thiago está aqui para falar do Botafogo, porque sábado tem Vasco e Botafogo, 18h30 lá em Brasília, no Mané Garrincha. Expectativa que seja um grande jogo. Antes eu peço para você se inscrever aqui conosco no nosso canal Wellington Campos FC, mas você pede isso todo dia. Dá uma olhadinha aqui, tá vermelhinho, clica, não paga nada não. Dá aquele joinha, porque valoriza demais o nosso trabalho e o YouTube e vai entender que o nosso trabalho você gosta dele também. Tá bom? Então depois da vinheta eu volto com o Thiago. Roda a vinheta. Vamos lá, minha gente, vamos então trazer aí informações de Vasco e de Botafogo, porque o Botafogo foi para o Mundial e o time do Vasco ficou aqui, teve aquele descanso e voltou mais cedo que os demais aos treinamentos. Anderson Daronco vai apitar esse jogo, o VAR será o Wagner Hellway. E já já eu trago os jogos de julho para você do Vasco da Gama. Thiago, e esse Botafogo? Então, Wellington, o Botafogo ele volta, digamos, à realidade, né? Após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, as competições nacionais e internacionais, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, tem um clássico de cara, tem um novo técnico que é o David Ancelotti, né? O filho do Carlo Ancelotti. Muita gente me perguntou o que eu analiso e eu tô respondendo da seguinte maneira. Eu ia te perguntar. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei o que falar nesse momento. Eu falei hoje nos Estados Unidos, lá com meu amigo Eduardo Oliveira, justamente isso. Eu disse, Eduardo, como dizem vocês aí na América, é 50% para um lado, 50% para o outro. 50% para dar certo, 50% para dar errado. Ele, como auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, sucesso total. Porque são dois lados, né, de análise. Aí sim, a gente pode botar argumentos. Agora, Thiago, vai dar certo? Não sei. Não temos como adivinhar nesse momento, porque é uma aposta. Isso é um fato. É uma aposta que o Botafogo faz. Agora, o futuro vai mostrar pra gente e aí a gente vai ter um embasamento maior de poder comentar as ações táticas, técnicas do David Ancelotti e como ele vai montar esse Botafogo. Mas nesse momento falar qualquer tipo de coisa é muito complicado, a gente não tem. Você não tem. Agora, você chamar o comentarista para analisar um jogo que não aconteceu. Agora sim, a gente tem argumentos. Quais são os argumentos? O que pesaria contra nesse momento é o fato dele não ter experiência como técnico principal. Ele está começando a carreira como treinador. Ele está, digamos assim, saindo, né? Vou usar um termo, né, mais popular. Está saindo da aba do pai, que é um técnico renomado, seleção brasileira agora, muito vitorioso em clubes europeus. Se ele conseguir algo com a seleção, ele vai entrar para um grupo aí, se não for o maior de todos os tempos, né? Se ele conquista uma Copa do Mundo com o Brasil, o patamar de avaliação do Ancelotti dispara mais do que ele já tem. Diria, né? Chico Anísio fica acima do bem e do mal. Vai ser assim, numa prateleira superior demais. Então, assim, nesse momento, ele não é ainda um técnico principal, está se transformando agora. Ser auxiliar técnico é uma coisa, ser técnico principal é outra. Agora, na nota oficial que o Botafogo soltou, o Botafogo elogiou muito o lado dele ser, digamos assim, jovem, moderno, 35 anos. Antenado com as práticas que a holding, né, que a Eagle e o John Textor quer para comandar o Botafogo, que seria um Botafogo ofensivo, que seria um Botafogo que propõe, né, que é um Botafogo que encara o adversário. É aquele Botafogo do ano passado, né? Exatamente, o cara estudioso, o cara que conhece clubes europeus. Que vai ter um grande conselheiro que é o pai. Certamente vai ter esse feedback. Tem um outro aspecto, que é um cara que é tido como um profissional que várias vezes dominou o vestiário do Real Madrid, por exemplo, em relação a mensagens táticas.
ajudando. A gente sabe que nem sempre o técnico também, em determinados momentos, ele que vai lá e passa. Às vezes é um auxiliar e ele é um cara que também tinha essa característica, né? Então é só você, meu amigo, que gosta de ver jogo pela TV e ouvir a gente aqui no rádio, é prestar atenção. Muitos clubes, quando vai entrar um determinado jogador, quem conversa com ele é o auxiliar técnico, não é o treinador. Exatamente. Às vezes o auxiliar passa uma parte tática e o técnico alimenta um outro tipo ali de informação para o atleta quando ele vai entrar. Às vezes é uma parte motivacional, enfim. Então, assim, tem fatores, tem argumentos, tem prós e contras. Uma aposta é uma aposta, isso aí não tem como negar. Agora, nesse momento, falar que é bom, que é ruim, que não sei. Vai dar certo, que não vai? É uma coisa que a gente vai ter que esperar, né, o desenrolar, o andamento de como o time vai se comportar, de como vai ser o trabalho dele, para a gente ter mais subsídios para poder avaliar como é de fato o Botafogo com a bola rolando, né? Vou citar aqui que o Flamengo, quando trouxe o Domenech... Sim, não deu certo. Não deu certo. Ele era o quê? Auxiliar do Guardiola, né? Não deu certo. Que o bom é o Guardiola. Né? Mas poderia ter dado. Perfeito. O Santos está fazendo agora um caminho de colocar o Kleber Xavier. Que era um ótimo auxiliar técnico, o estudioso do adversário do Tite. Né? 2 Copas e tal. Sim. Se a comissão técnica, o Tite, tivesse faturado, seria também um outro tipo de análise. Né? O Brasil não ganhou. O Tite tem um currículo de Mundial Interclubes com o Corinthians, né, Libertadores e tal. Se ganha uma Copa do Mundo, ele consegue, por time e por seleção, ele atinge um patamar. Não ganhou. Os 2 ciclos do Brasil, numericamente, vitórias e tal, gols, foram até bons, mas na hora das conquistas, na hora do vamos ver, o Brasil não foi como a gente esperava. E aí a avaliação vai lá embaixo. Nesse momento do Santos, o Santos contrata um profissional que é muito gabaritado, como você falou, mas é um profissional que até então também não tinha a experiência de ser técnico efetivo. Né? Chamar técnico de campo, né? Então, assim, vai dar certo? Vamos aguardar. Vamos aguardar da mesma maneira que a gente tem que aguardar o David Ancelotti para ver como é que esse trabalho vai ser desenvolvido à frente do Botafogo. Para o clássico com o Vasco tem muito pouco tempo, tem parte burocrática para resolver, deve ser o caçapa. Até porque, Thiaguinho, foi bom você tocar nesse assunto, ele tem que virar um trabalhador brasileiro. O que é virar um trabalhador brasileiro? Ele tem que ter um CPF, ele tem que ter uma carteira de trabalho. Para assinar esse contrato com o Botafogo, esse contrato será assinado e o próprio Ministério do Trabalho, por ser um estrangeiro, autorizá-lo a trabalhar no Brasil. Então tem que resolver essa parte burocrática. No clássico com o Vasco deve ser o Cláudio Caçapa, né, que é auxiliar permanente. E o melhor, e mesmo que o David tivesse condições, seria interessante, ele chegou ontem, né? Por mais que ele tenha assistido nos últimos dias aí jogos do Botafogo, não é a mesma coisa do vestiário. Então ele já foi conhecer os jogadores, né? Uma troca de técnico às vezes tem efeitos imediatos, mas projetando o que é uma mentalidade, um trabalho mais pra frente, tudo mais e tal, talvez um primeiro momento seria importante dele poder participar, de conhecer, reunir, né, as melhores características, porque hoje em dia o futebol ele é muito globalizado e as comissões são enormes, né? Você tem na diretoria, nas comissões técnicas, analista de desempenho, scout, uma série de coisas para abastecer. Você falou do Tite, a comissão técnica dele tinha 38 pessoas. E aí você tem argumentos, dados, né, números de sobra, características e tal, para você poder, né, avaliar, montar o seu elenco, os jogadores, enfim, o seu time titular, a formação, plano de jogo. Então, hoje em dia isso aí é bastante acentuado, né? E a gente não sabe agora, acho que a única dúvida mesmo seria na parte ofensiva do Botafogo. Porque defesa... Você perdeu o Igor Jesus, que vinha batendo no bolão. Pô, ele deve ser substituído naturalmente pelo Arthur Cabral. O negócio é saber como que esse meio-campo-ataque vai funcionar. Porque na defesa, John, Vitinho, o Caio, sem o Jair e o Bastos. O Jair foi negociado e o Bastos está machucado. O Bastos vai ser operado de novo? Ele foi.
A previsão é de 3 a 5 meses. Nossa. A previsão mínima é de 3 meses. A previsão máxima seria de 5. Então, se ele perder 3 meses, ele voltaria em outubro. Se ele perder 5, ele praticamente não joga mais na temporada. Ficaria praticamente um ano sem jogar. E aí a temporada dele já está comprometida, né? Até voltar a readquirir, apesar de ser um jogador muito forte fisicamente. E até lá, sobrando pouco tempo, é uma tendência que ele não volte até como titular, né? Vai depender muito dos rendimentos. Então, John Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, eu acho que é imexível. Aí você tem Gregory, tem Marlon e tem Savarino. Sim. Ele não vai botar 3 volantes, o caçapa, se foi uma reclamação em cima do Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não vai repetir isso com certeza. E aí você tem o Arthur Cabral e tem mais essa peça. Pode ser o Joaquim Correia, pode ser o Santi Rodrigues, pode ser o Cuiabano. Aí tem num primeiro momento eu imagino agora que para o Clássico tem uma peça que vai ser a peça que deve definir o time titular do Botafogo. Muito bem. Pelo lado do Vasco da Gama, o Thiago Mendes já está no Rio de Janeiro, mas chegou dizendo, não estou 100% não, vou precisar de pelo menos mais 2 semanas para ficar ok. E ficou algum tempo parado também, e não seria interessante. O filho do Felipe, né, o Lucas Loureiro, ele está deixando o Vasco Sub-20, está indo para Portugal, vai jogar na Estrela Amadora. E o Vasco de Brasília viaja para o Equador para o jogo do dia 15 com o Independiente Del Valle lá em Quito. Os jogos do Vasco em julho, dia 12 o Botafogo em Brasília, 15 o Independiente no Equador, dia 19 o Grêmio em São Januário, dia 22 São Januário Independente o jogo de volta, dia 27 de julho o Inter no Beira-Rio e no dia 30 o CSA lá no Rei Pelé. Lembrando que mais de 90% dos ingressos para a torcida do Vasco contra o CSA no Rei Pelé já estão vendidos. Uma informação que é bastante interessante, a janela de transferências abre amanhã, quinta-feira, dia 10 de julho, e será fechada até dia 2 de setembro. Então, nesse período, os clubes poderão reforçar as suas equipes também. Certo? E o que tem o técnico Fernando Diniz, que acaba de receber o primeiro reforço. Hoje, Thiago Mendes vai fazer os exames médicos e depois assinar o contrato com duração de 2 anos e meio com o Vasco da Gama, o novo camisa 23. Você já está vendo aí a imagem na foto do Matheus Lima, fotógrafo oficial do Vasco da Gama. O Thiago Mendes chegou e pediu aí um tempo para entrar em forma. Vamos debater isso? Só que antes, eu quero agradecer demais ao time BTB Esportes, ao Jonathan e a toda a turma que faz um trabalho brilhante nesse canal que é fantástico, o BTB Esportes. A gente está sempre trocando figurinhas aí e tal. E eles cederam essas imagens do desembarque do Thiago Mendes. Vou deixar na descrição o link, caso você ainda não esteja inscrito lá no BTB Esportes. Alô, galera do BTB, um grande abraço. Thiago Mendes falou na chegada ao Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em 1 semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Thiago, você foi um jogador que despertou interesse de outros clubes, né? São Paulo, Atlético, Fluminense, mas você escolheu o Vasco. E a torcida está questionando por que o Vasco. Cara, não tem como explicar. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também o pedido também dos meus filhos, da minha mulher também. Então eu acho que agora é treinar, para ficar à disposição 100% à disposição do treinador, é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo a camisa do Vasco. Um recado pro torcedor, por favor. Cara, eu sou um cara que eu jogo bastante aguerrido, confiança total. Espero dar alegria ao torcedor do Vasco. Normal ele ter pedido um tempo, né, para entrar em forma, 1, 2 semanas. Normal, ele vem de um ritmo totalmente diferente. Eu entendo que ele vai precisar de mais tempo ainda. Talvez em 15 dias ele esteja à disposição para começar a trabalhar. Mas a adaptação ao futebol brasileiro vai demandar um tempo. E isso vai ser normal. Ele vem de 2 anos
numa intensidade bem baixa. O futebol do Catar é de uma intensidade muito baixa. Tanto é que ele, em 2 anos, fez apenas 31 jogos com a camisa do Al Rayyan. Simples assim. No Vasco da Gama, por exemplo, se ele já estivesse no início do ano, já teria chegado nesse número em um semestre. Então, assim, o histórico do Thiago Mendes, repito, não é um histórico de lesões. Ele teve uma lesão lá no Catar, em que ele ficou 4 meses sem jogar praticamente, mas é um jogador de atuar muito e tecnicamente muito bom. A discussão que eu tive ontem, no café de ontem, se vocês lembrarem, e hoje, ontem também, na live, e hoje trago de novo para vocês, é se o Vasco pode se dar ao luxo de pagar o valor que vai pagar ao Thiago Mendes. Eu só não consegui confirmar se já tem a luva embutida nesse valor mensal de R$650 mil a um volante. Tecnicamente ele é muito bom? É. Ele vem para ser titular? Sim. Vai ser titular? O dia a dia vai dizer. Potencializa o nosso elenco? Potencializa, porque a tendência é que o Jair não fique no fim do ano. O contrato termina e o salário dele é mais alto do que o do Thiago. Mas eu espero que ele dê certo e que essa janela o Vasco acerte nas contratações. Aliás, vou falar sobre esse tema. Antes, quero falar sobre 2 assuntos envolvendo as categorias de base. Ontem, o Vasco deu um sapeca iaiá, uma goleada, 4-1 no Sub-17, Campeonato Brasileiro, jogo lá no sul do país. Vasco 4, Grêmio 1. Aliás, Vasco e Grêmio no profissional, né, no Campeonato Brasileiro, vão se encontrar dia 19 em São Januário. Mas no Brasileiro Sub-17 estamos dentro do G8, 4-1 para o Vasco. Parabéns à equipe do Vasco da Gama. Aliás, parabéns também aos 2 meninos, o atacante Diego Minetti e o zagueiro Breno Salles, que foram convocados para treinamentos com a seleção Sub-17, já visando o Sul-Americano do ano que vem. Para quem acha que a nossa base não presta, que não tem o que revelar e vai ser o assunto na sequência, tá aí. Mais 2 exemplos, né? Kaique, zagueiro que treinou recentemente com o Vasco também, com o Diniz, Sub-17. Zucarello, GB, Rayyan, tantos outros, Juninho, Elder, olha quantos meninos, Luiz Gustavo, Lincoln, olha quantos da base que vão ser muito úteis ao Vasco da Gama. Falando na base, ontem o Lucas Loureiro foi para Portugal. Quem é o Lucas Loureiro, Fábio? É o filho do Felipe Loureiro, volante que estava no Sub-20 do Vasco. Quando ele veio, teve muita crítica em cima da contratação. Porra, veio porque é filho do Felipe, isso é um nepotismo, isso é absurdo, porra, tá se aproveitando do cargo, que é isso, que é aquilo. Aí o garoto tá indo embora. Eu não consegui confirmar, procurei a direção do Vasco, e com quem falei, olha, não estou sabendo os detalhes dessa negociação, não é uma pessoa que trabalha diretamente com a base, mas ficou hoje até de confirmar, e se eu tiver essa informação, passo no nosso Na Conta KTO a meio-dia. E assim, se ele está indo por empréstimo, está indo vendido, mas vai ter um monte de gente, e dentro daquele bolo que encheu o saco quando o Felipe trouxe o filho para jogar no Sub-20, porra, e agora? Agora o moleque está indo embora, usou o Vasco, cara, usou o Vasco ganhou dinheiro, foda-se. Ah, ele pegou, botou no Vasco, fez barriga de aluguel, vitrine, levou pra fora e o Vasco ficou chupando o dedo. Aí tá errado. Mas assim, os que reclamavam da chegada estão reclamando da saída. É difícil, né? Parece um hospício isso aqui, né? Aliás, tem um grupo aí que é o Hospício da Colina, alguma coisa assim, né? Deve ter o esgoto do torcedor ali falando, meu irmão, é só coisa ruim. Eu li ontem, no nosso Café Vascaíno, desculpa aqui até o desabafo, torcedor, logo cedo, mas eu li ontem comentários do tipo sobre o Adson, que operou segunda, teve alta ontem e hoje já começa a fisioterapia. Jogador de vidro, esse departamento médico do Vasco é impressionante, o cara machuca no mesmo lugar. Que isso, cara? O sentimento de humanidade está acabando com as pessoas. O tudólogo, que é aquele cara que sabe de todos os assuntos, esse está presente na internet. Mas o sentimento de humanidade, de amor ao próximo, isso está exterminado. Parece que não pode mais ter. Não, né? Aí não, papai. Aí não, papai. Ó, antes de falar sobre o aproveitamento da base, quero lembrar você que hoje tem um grande jogo. Hoje vale a vaga na final da Copa do Mundo de Clubes, PSG e Real Madrid. E claro que você vai mandar o seu palpite lá em kto.bet.br. É para você se divertir, é para maiores de 18 anos.
e você não vai ficar rico. É um jogo, gente. Ganhar ou perder faz parte. Ontem eu perdi. Eu apostei, fiz uma combinada que não deu certo, mas apostei R$5. É isso, é para você se divertir. Se perdeu, beleza, não faz falta no teu dia a dia. Pô, se ganhar, ia ganhar R$300, 350, algo desse tipo. Pô, legal, ajuda pra caramba, mas não vai ser meio de vida. É isso. Quem vai jogar a final com o Chelsea? Porque os nossos amiguinhos todos já voltaram do intercâmbio, né? Voltar à dura realidade e encontrar com a gente aqui que estava se preparando. Claro que isso é apenas uma brincadeira. Queríamos muito estar no Mundial de Clubes, sem dúvida nenhuma, e vamos estar um dia. Mas para isso o trabalho precisa ser construtivo. Dentro do trabalho construtivo e de longo prazo, passa pela nossa base. A base do Vasco da Gama, ela é fundamental, é o nosso DNA. Posso elencar aqui, já fiz isso em outros vídeos, mas vou lembrar jogadores que eu vi surgir da base e que despontaram, foram campeões do mundo ou jogaram em grandes clubes pelo mundo também. Vamos lá? Eu não vi quando despontou, mas Roberto Dinamite, nosso maior ídolo, veio da base do Vasco. Vamos avançar para as gerações que eu vi. Romário, Mazinho, Giovani. Aliás, orações continuam. Giovani está gradativamente, progressivamente, desmamando da medicação e perdendo um pouquinho da sedação para voltar à sua consciência. Boa sorte ao nosso pequeno príncipe. Mazinho. Mais à frente, Bismarck, William, Sorato, Carlos Germano, Edmundo. Olha quantos eu estou citando. Felipe Coutinho. Vou avançando. Douglas Luiz, Paulinho. Gente, citei rapidamente, poderia elencar aqui mais uns 100 jogadores de destaque. Felipe, Pedrinho. A nossa base realmente não é o nosso DNA. Não está em casa o jogador que vai nos dar frutos. A gente não fala de não vender o Ryan agora, um pedido até do Diniz, esperar um pouquinho mais. Que a nossa base consiga nos ajudar, enxertando ali com o time atual. E que dê liga agora, a partir de sábado, contra o Botafogo, faça um grande jogo. O Vasco é gigante, mas ele precisa acordar. Como eu disse ontem, estamos degraus abaixo. Quem quiser achar que é abismo, para mim estamos degraus abaixo, eu não disse quantos. Podemos estar 10 degraus de uma escada que é cansativa de subir numa altitude. Mas temos que subir e encarar. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que não aceita negociar o Ryan pelos valores que a Roma quer pelo jogador. É melhor deixar o jogador na colina, segundo os dirigentes vascaínos. Pedrinho não quer vender o Ryan por uma pichincha, né? Pretende até renovar, estender o contrato do jogador e levar a multa, porque se trata de um jogador que o Fernando Diniz quer muito utilizar aí nessa sequência de temporada. Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!